Então, o nosso tema é céu e inferno. Vamos falar um pouquinho sobre a codificação. 5 minutos, apenas 5 minutos. Nós temos 30, né? Para falar. E, na verdade, nós temos o Allan Kardec, todo mundo já ouviu falar, todo mundo está aqui por causa dele. E o primeiro livro lançado é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi em 1857, 18 de abril. E o Livro dos Espíritos constitui de perguntas e respostas. É um trabalho discursivo, uma forma socrática de lidar, né, com o entendimento, com o conhecimento. E lá nós temos perguntas e respostas para uma série de dúvidas nossas do nosso dia a dia. Bom, aí nós temos o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns, efetivamente, é o maior tratado sobre mediunidade. Quem tem dúvidas, quem tem alguma questão a respeito de mediunidade, é muito importante que consulte esse livro. Lá nós vamos ter a melhor informação sobre mediunidade. Porque mediunidade, mais ou menos, é igual gripe e doenças casuais, onde todo mundo tem um remedinho, né? Então, você fala de mediunidade para qualquer pessoa, as pessoas, obviamente, vão falar assim, não, é porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que rezar mais, tem que acender vela, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E, na verdade, lá no Livro dos Médiuns, o Kardec deixa muito claro como lidar com isso. E uma coisa é confortadora, ao mesmo tempo não, porque Kardec declara para todos nós que todos nós somos médiuns, de uma forma ou de outra. Depende, assim, uma espécie de possibilidade. Há alguns anos atrás eu usava um exemplo que hoje já não pode ser usado, mas eu dizia o seguinte, a mediunidade é mais ou menos assim. Você tem a antena, o cabo da antena e a televisão. Se os três estiverem desconectados, você liga a televisão, não vai aparecer nada, vai ter aqueles chuviscos, não tem nada. Se você põe o cabo sem pôr a antena, pode começar a querer aparecer alguma coisa. E no terceiro caso, quando a mediunidade é ostensiva, é a antena ligada no cabo, ligada na antena, não é? Na televisão. E aí nós temos o complemento da mediunidade mais clara para que a gente possa exercitá-la. E a mediunidade, como nos disse o Chico, a mediunidade precisa ser a mediunidade exercida com Jesus. Isso, se quisermos saber um pouquinho mais sobre mediunidade, a gente pode voltar e falar sobre o tema. Mas o Livro dos Médiuns é o melhor e mais recomendado livro a respeito de mediunidade. Aí nós temos um terceiro livro, não é? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Nada mais é do que o Evangelho de Jesus explicado pelos Espíritos. O Kardec fez questão de retirar a parte moral de Jesus e pedir explicação para os Espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Nós não vamos encontrar lá questões por que Jesus repartiu o cabelo, andava de sandália, usava túnica, essas coisas a gente não vai encontrar. Mas a gente vai encontrar a parte moral de Jesus explicada pelos Espíritos, que é muito interessante, porque nós temos um ponto de vista absolutamente novo a respeito de uma série de ensinos de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo é recomendado para a gente fazer uma leitura em conjunto, em família, é recomendado para as horas difíceis, é recomendado para a gente naquele momento de reflexão, de introspecção. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra de Kardec, que nós precisamos conhecer. Aliás, é preciso até termos essa obra. Hoje nós temos modernidades, mas o Evangelho é bom a gente ter no papel, porque aí a gente pode consultar de vez em quando, às vezes num momento qualquer, em casa, em algum lugar, sem interferência, sem outros problemas. E aí nós temos a quarta obra, exatamente a obra que é o Céu e o Inferno, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E a gente vai dizer aí as nuances, é dividido em duas partes, né? E a gente vai dizer um pouquinho sobre ela. E aí a quinta obra é o livro A Gênese. E no livro A Gênese, o Kardec explica a formação dos mundos, não é? A primeira parte do livro, a formação dos mundos, como os mundos foram formados, essas coisas todas, que também nós temos muitas dúvidas. E a segunda parte, Kardec se dedica a explicar alguns dos prodígios efetuados por Jesus. Que Jesus mesmo dizia que nós somos deuses, que nós somos capazes de fazer tudo que ele fez e muito mais. Então, Kardec mostra para a gente que Jesus tinha uma excelência no trato com as leis naturais. E, obviamente, tinha o desenvolvimento moral suficiente para mexer com essas leis. E essas leis, então, não eram alteradas, mas eram, assim, significativamente... o Kardec dá um exemplo bonito, ele fala de um relógio, que a gente pode adiantar ou atrasar um relógio sem mexer no mecanismo. Então, basicamente, é isso que o Kardec explica lá na segunda parte da Gênesis. Então, feito esse pequeno comentário de Kardec,
É importante conhecermos Kardec quando estamos na casa espírita, tem aí dezenas e centenas de livros à nossa disposição, mas é importante a gente fazer um trabalho, por assim dizer, homeopático com Kardec, para que a gente conheça efetivamente o pensamento de Kardec. Kardec estava à frente do seu tempo, foi enviado para isso, os trabalhos realizados por Kardec é exatamente isso que nós precisamos conhecer e viver, e tomarmos cuidado, porque por conta disso existem muitas interferências, né? Existem até irmãos nossos que falam da superação de Kardec e outras coisas mais. Mas, enfim, nós voltamos a Kardec de uma forma homeopática, a gente pode ir conhecendo. O Livro dos Espíritos, por exemplo, é um resumo praticamente de todas as obras, e lá a gente pode buscar uma questão que nos diga mais respeito, né? Quer saber sobre guerra, estamos vivendo guerra, né? Qual a opinião dos espíritos sobre guerras? Ah, está vivendo aí um drama emocional, uma separação, um divórcio. Qual a opinião dos espíritos sobre separação e divórcio? Ah, tem uma dúvida sobre a criação. Qual a opinião dos espíritos sobre a criação, o Criador, Deus? Kardec faz a primeira pergunta no Livro dos Espíritos, ele quer saber o que é Deus. E eles respondem assim, rapidamente, de uma forma impressionante, como jamais a gente pôde ver, porque quando uma criança pergunta alguma coisa, por exemplo, sobre sonhos, a gente fica embaraçado para responder. Quando uma criança pergunta sobre Deus, a gente também enche de conceitos, de um monte de outras coisas, e a gente também fica embaraçado. Só para a gente matar essa curiosidade, que vocês não estão, só eu, diz o seguinte: Deus é a inteligência suprema, ou seja, não existe nada além da inteligência divina e a causa primeira de todas as coisas. Não existe nada antes de Deus. Tudo vem depois de Deus. Essa é a explicação que os Espíritos dão para a gente. Mas, sem mais delongas, vamos entrar aqui no livro Céu e o Inferno, constituído também de duas etapas. A primeira delas, vou fazer de tudo aqui para vocês ficarem motivados a folhear, pelo menos, o livro Céu e o Inferno. A gente aprendeu tanto sobre céu e inferno, não é? Às vezes em casa, a gente escuta na rua, vai para o inferno, aí o outro, vai com Deus. Então a gente fica assim um pouco agitado, preocupado, meu Deus do céu, para onde será que eu vou? Quando eu era criança eu comia um chocolate no supermercado, será que eu vou para o inferno, vou para o céu, como é que vai ser, não é? E agora que eles estão vendendo saquinho de supermercado, meu Deus do céu, já levei tanto saquinho para minha casa, né? A gente fica com essas dúvidas. E aqui a gente vai esclarecer tranquilamente, porque o Kardec, na primeira parte, que ele faz um estudo da doutrina católica. Então ele vai estudar lá sobre céu e inferno, penas futuras, ele fala a respeito de purgatório, ele fala da teoria dos anjos, teoria dos demônios. E a doutrina espírita, obviamente, já tinha mais ou menos resolvido essa questão, porque o Kardec já tinha enfrentado isso, obviamente, com a doutrina e, obviamente, nos seus primeiros contatos com os espíritos, que se deram lá na França. Numa espécie de brincadeira de mesas girantes, Kardec começou a ter contato com esses espíritos e eles esclareceram um monte de dúvidas, e, obviamente, as dúvidas que nós temos, que nós teríamos, obviamente, se não tivéssemos essa informação, no sentido de dizer o seguinte: mas quem são esses demônios, né? Que todas as pessoas falam, pô, tem medo. Aí os espíritos explicaram a origem da palavra, desmistificou a questão. E deixou bem claro para a gente, tá esclarecido aqui, deixou muito bem claro para a gente que os nossos irmãos que não conseguiram avançar, que ainda estão num processo retrógrado de evolução, eles acabam virando esses tais demônios, esses tais capetas, essas coisas que as pessoas falavam para a gente. Na teoria católica a gente tem aquele negócio da imposição, né? Se você fizer tal coisa, o bicho vai te pegar, né? Tinha um negócio assim. Quando eu era criança, não faz muito tempo, falavam do tal homem do saco na rua, né? Depois mudou, né? Aí tinha medo, né? O homem do saco, meu Deus do céu, né? E falaram tanto com o homem do saco que agora eu estou há quase 30 anos trabalhando com um monte de homem do saco que tem aí na Praça da República, na Sé, em todos esses lugares. Então, a gente vai devagarzinho desmistificando. E não é à toa que Jesus fala para a gente conhecer a verdade nos libertará. Ele não pode dizer tudo, obviamente, e aí o Kardec, com a sua excelência, vai devagarzinho avançando nesses temas. Então nós temos no livro Céu e Inferno duas partes. Essa parte que estuda a teoria católica em diversos aspectos, desmistifica uma série de coisas que a gente tinha até então, sobre contas, sobre preconceitos, sobre uma série de coisas.
e esclarece a gente, coloca de uma forma absolutamente racional, obviamente orientado pelos benfeitores espirituais. Uma observação interessante que muitas vezes a gente não releva. A observação é a seguinte: esses comunicantes não são, diríamos assim, pessoas quaisquer. Não são espíritos como a gente, pessoas do povo, pessoas quaisquer, que viveram uma vida mediana, medíocre até, mas são espíritos absolutamente preparados, inclusive com as informações do mundo. Então, os espíritos que se reuniram para trazer as informações são espíritos que são hoje mundialmente conhecidos. Muitos deles viveram na Igreja Católica, outros na filosofia, outros em outros segmentos na ciência, e esses espíritos respondem. E quando a gente pensa na possibilidade dessas respostas, obviamente essas respostas não podiam ser dadas de qualquer jeito, por qualquer pessoa, de qualquer forma, porque isso faria uma coisa que hoje é muito comum, confundiria muitas pessoas do que esclareceria. Então, esses espíritos são extremamente preparados e essas respostas, na maioria das vezes, 100% das vezes, são respostas trazidas por altíssimos irmãos nossos do mundo maior, do mundo espiritual. Então, essas experiências menores que a gente tem na Terra, eles já viveram, essas coisinhas que a gente vive, né, de vez em quando aí, essas briguinhas, essas confusões, eles já passaram por isso. Então, é a experiência falando. É isso que dá credibilidade para a doutrina. Porque nós temos os ensinos de Jesus e depois esses espíritos que já viveram tudo isso. Porque uma coisa é a gente só falar, a outra coisa é a gente viver, não é mesmo? Viver as informações do Evangelho é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque quando Jesus fala do amor, por exemplo, a gente circunscreve o amor para determinados setores, determinadas pessoas. E na verdade Jesus se refere a um amor maior. Então, devagarzinho a gente vai entendendo que esses companheiros encarregados dessas respostas, dessas teorias, dessas coisas, não se tratam de espíritos comuns, são espíritos conhecedores do assunto, são espíritos extremamente avançados, evoluídos, que se deram a possibilidade de trazer para nós essas informações. Então a ideia básica é que a gente comece a ver essas informações como uma informação que mexe com a lógica, mexe com a razão, mexe com os nossos conceitos iniciais, porque a gente forma, às vezes, conceitos, não é, de acordo com aquilo que a gente vive, e a gente precisa devagarzinho desmistificar isso. Estamos na direção certa? Não estamos? Precisamos corrigir? Não precisamos? Então é isso que ele se propõe a fazer. Aliás, eu acho que todos vocês estão aqui pela liberdade que a doutrina dá do pensamento. Então nós não estamos aqui atendendo a preceitos rigorosos de comportamentos, essas coisas. Nós estamos aqui porque queremos conhecer, queremos aprender. É isso que a doutrina tem como suas máximas. Aprendizado, conhecimento. E não é à toa que nós temos provavelmente mais de 5.000 livros espíritas rodando entre romances, livros históricos, livros científicos, mostrando para a gente a possibilidade maior que tem o ser humano, que é a de pensar. Então, na primeira parte, o Kardec se utiliza dessa possibilidade, analisando e avaliando essas questões, esses dogmas religiosos, nos quais nós muitas vezes estamos ainda um pouco presos por conta de uma tradição de família, por conta de nossos familiares que, por também falta de conhecimento, nos impuseram determinadas coisas que depois a gente vai percebendo que elas seriam diferentes. Quantas vezes a gente, quando criança, não tínhamos medo, né, de irmos para o inferno, de irmos para determinados lugares segregados no mundo, porque aprontávamos alguma coisa, tínhamos um pensamento diferente, ou por qualquer traquinice dentro de casa. Muitas vezes as pessoas mais ortodoxas falavam assim, queriam nos prender a determinadas coisas, não é? E a própria religião em si, ela, na verdade, ela também realizou esse papel, né? Ela tinha uma forma de, como é que se pode dizer, dirigir as pessoas, comandar as pessoas através deste medo do inferno, né? Então, hoje, graças a Deus, nós já superamos isso. E aí nós temos a segunda parte, que é a parte mais interessante do livro Céu e Inferno. Eu vou dar só algumas ideias para vocês irem lá no livro observar.
Então, a segunda parte também, alguns anos atrás, a gente falava, assim, em tom de brincadeira, que se tratava de as fofocas do mundo espiritual. Então, Kardec entrou no meio das fofocas e queria saber essas fofocas. E qual eram as fofocas? A gente falava daquele tempo, quando existiam as revistas de fofoca, como é que era o nome? Caras, né? Tinha outros nomes aí, sei lá, Capricho, esses nomes aí, que vocês que são bem jovens não sabem nem o que é isso, nem como que é esse nome, nem nada disso, né? Porque já fazem muitos anos que essas revistas pararam de circular por aí. Mas a segunda parte, qual é o contexto da segunda parte do livro? Céu e Inferno. O Kardec investiga a forma pelas quais as pessoas desencarnaram. Então, a gente, quando fala em desencarne, tem a sensação que o desencarne é igual para todo mundo. E isso não é uma realidade. Então, Kardec pega, por exemplo, um trabalhador braçal, depois ele pega um cientista, ele faz, na verdade, uma espécie de entrevista com essas pessoas depois que elas estão no mundo espiritual. Pessoas que passaram muito tempo acamadas, doentes e desencarnaram. Pessoas que desencarnaram num acidente. Pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que não acreditavam em Deus. Então, ele vai pegando e formando aqui um grupo seleto de pessoas, trabalhadores de diversos tipos de trabalho. Ele vai pegando essas informações, e isso é muito importante para a gente saber que cada um está num determinado degrau de entendimento, de conhecimento. E o desencarne, obviamente, acontece diferente para cada um de nós. Então, se nós temos um entendimento maior, se nós não temos esse entendimento, se a gente tem uma espécie de confiança naquilo que nós acreditamos, se nós não temos, enfim, pega pessoas que não acreditavam em Deus. Aí, quando Kardec chama essas pessoas lá, os ateus, né, por assim dizer, e aí ele, quando fala de Deus, ele fala, eu sou obrigado a acreditar em Deus agora, né, porque está desencarnado, está do outro lado da vida. Pegam pessoas que tiraram a própria vida. Olha só, que diversidade de desencarnes que ele faz questão de colecionar aqui, nessa segunda parte do livro, mostrando para a gente que a vida e a morte é simplesmente uma continuação. Nós estamos vivendo uma parte da nossa vida imortal, dentro do corpo físico. Daqui a pouquinho nós vamos estar fora do corpo físico. Mas o que ele quis mostrar para a gente, efetivamente, é como se dá isso. Para alguns um pouco mais difícil, para outros um pouco mais fácil. Tem pessoas que desencarnam e já imediatamente já reconhecem a sua situação. A maioria das pessoas não reconhece. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% das pessoas que desencarnam, é um número grande, né? 80% das pessoas que desencarnam voltam para casa. Elas ficam perdidas, não sabem o que fazer. E aí chega em casa, as pessoas não escutam ela, não falam com ela, ela fica totalmente perdida. 80% não tem esse conhecimento que a doutrina